Eu já apertei aqui, já começou, Ah, tá gravando. tá? Obrigada. Todos vendo? Tá, passa a palavra para o Celso. Sim, já estou vendo a imagem aqui em casa. Estão todos vendo? Tudo Sim? certo, né? Sim, Celso, Então, estamos vendo. ótimo. Obrigado. Então, boa tarde a todos. Sempre gratos pela oportunidade de estudarmos juntos. E hoje nós vamos falar sobre autismo e família, desafios, acolhimento e amor. Aí, primeiro, vamos fazer aquela mágica aqui para ver se esse negócio anda. Pronto. A gente deve começar o nosso estudo com uma palavra, com uma pergunta. De onde é que vem e de qual fonte que as pessoas usam para compreender o autismo, para saber sobre o autismo, né? Em que fonte vão buscar as informações? Porque para o nosso estudo é imprescindível que nós compreendamos como é que isso é visto pelas famílias, pelas pessoas, pela sociedade. Então, na realidade, assim, houve uma evolução no diagnóstico, né, na ideia que se faz desse problema. A família buscou compreender e lidar com o autismo orientado pelos especialistas, como seria muito natural. A comunidade médica foi descobrindo, categorizando, foram descobrindo as coisas. E existe uma tendência na ciência médica de taxonomizar. Quer dizer, Kardec fez muito isso, né? Kardec ele falou lá dos tipos de mediunidade, da escala espírita. Então, nós precisamos agrupar, ver similaridades para compreender as coisas. Isso é muito natural. Portanto, precisamos compreender a história e a evolução do diagnóstico do transtorno do espectro autista para entender como, ao longo do tempo, a família tendeu a lidar com os portadores de autismo. Sem compreender isso, nós não podemos compreender como é que a família via essas coisas. Então, como é que isso se inicia? Aqui, a gente vai falar sobre a linha do tempo na compreensão do diagnóstico, fronteiras diagnósticas, vamos ver como é que o ponto de vista espírita compreende o autismo e nós vamos falar sobre acolhimento e amor em família da situação do transtorno do espectro autista. Antes do diagnóstico, sempre existiram e eram notadas pessoas extremamente tímidas, silenciosas, excêntricas ou obsessivamente estudiosas, com estranhas manias, de interesses intensos e exclusivos em determinadas coisas, com problemas na esfera do afeto, incapazes de compreender e obedecer a certas convenções sociais. Então, isso sempre existiu. As pessoas viam, fulano é estranho, fulano é doente, fulano é isso, fulano é aquilo, e houve sempre muita discriminação a respeito disso, né? E isso é o que se via, até que, em 1911, apareceu esse psiquiatra suíço, Eugen Bleuler, que ele foi uma referência em estudos psiquiátricos, e ele cunhou termos como esquizofrenia, ambivalência, que Freud foi beber nessa fonte para compreender as situações de ambivalência, e também autismo, que ele descreveu como um sintoma da esquizofrenia. Quer dizer, ele queria entender por que determinados. Na esquizofrenia aparecia esse comportamento do sujeito se isolar dentro de si mesmo, né? Só que esse Bloiler, ele era eugenista, que isso é uma coisa muito perigosa, porque é, ele
lidava com essas tendências de pensar na excelência genética, né? Ele foi influenciado pelo primo do próprio Darwin, cujo nome eu esqueço, que praticamente apareceu com essa história de eugenia. E isso nós vamos ver, essa tendência vai aparecer mais tarde no assunto que nos interessa aqui. Aos poucos descobriu-se que, muito embora fosse comum essa patológica introspecção nos esquizofrênicos, era perfeitamente notável essa característica desvinculada da esquizofrenia, né? Na verdade, até determinada época, os médicos não faziam ideia de como lidar com isso. Eles encontravam comportamento, mas não conseguiam vincular nada, não viam como tratar. Até que, em 1938, esse Leo Kanner, americano, ele trabalhava lá na Johns Hopkins, que é um hospital universitário de muito prestígio. Ele foi praticamente o fundador da psiquiatria infantil. Ele cuidava daquelas crianças e ele recebeu, em 1938, a carta de um pai, um advogado chamado Triplett, que falava do filho dele. A carta tinha 33 páginas, falando das características do filho, que o filho não queria saber da mãe e que ele se isolava, mas ele tinha uma memória absurda. E eles resolveram levar o filho até o Dr. Kanner, que estudou isso. Mas esse Dr. Kanner viu inicialmente que ele achava que era uma coisa biológica, né? Então, essa era a tendência patologizadora da questão, né? Depois ele passou a considerar isso, ele vivia nessa época o mundo inteiro vivia sob a grande influência das questões dos círculos vielenses de Freud e da psicanálise e todas essas coisas. Então, ele não gostava de psicanálise, mas ele acabou sendo levado pela ideia de que o problema da criança estava na relação com os pais, né? E o pensamento dele ia influenciar um sujeito chamado Bruno Bettelheim, que criou uma desastrosa ideia da mãe geladeira. Então, isso é muito importante da gente compreender, porque isso afetou tremendamente as famílias. Esse Bruno Bettelheim, depois viu-se que ele era alguém não muito honesto nas suas referências acadêmicas, e ele via que, como tudo partia da relação com a mãe, que era a influência que aquelas pessoas aceitavam, ele tinha que explicar aquela situação do autista na relação com a mãe. Então ele criou essa expressão de mãe geladeira e muita mãe morreu de culpa. E foi um desastre esse negócio. Durante o tempo que essa ideia prevaleceu, foi muito ruim mesmo. Aí apareceu, em 1944, Hans Asperger, que é um pediatra austríaco, e ele publicou um estudo descrevendo um grupo de crianças que apresentavam inteligência normal acima da média, linguagem relativamente preservada, grande dificuldade de interação social, interesses muito restritos e extensos, comportamentos peculiares e tendência à rigidez. Mas os estudos dele não foram assim muito... A comunidade médica não examinava muito essas coisas. Por quê? Permaneceram obscuros porque ele colaborou com o nazismo, ele participou daqueles programas, tudo indica que tenha participado daqueles programas de eugenia. Aí a gente vê como é que essa ideia de eugenia teve influência no mundo médico e para determinados grupos de administradores, de pessoas preocupadas em modificar o mundo, vamos dizer assim. Então, embora ele tenha feito muita coisa interessante, ele permaneceu obscuro por causa disso, até que surge
essa psiquiatra britânica, Lorna Wing, simpaticíssima, e mãe de uma autista. Além de pesquisadora, ela é mãe da Suzy, que era autista. E ela, como mãe, mais do que como pesquisadora, foi a fundo para entender essa questão, né? E ela redescobriu os artigos do Asperger e, em homenagem a ele, pegou esse grupo de sintomas e cunhou o termo síndrome de Asperger. Foi ela que fez isso, né? Para essa condição. E a experiência pessoal dela fez com que percebesse que muitos especialistas não conseguiam perceber, que existem muitos tipos de... Na realidade, a questão do autismo é praticamente individual. Pode-se agrupar determinadas características, mas havia muita diferença entre as pessoas autistas. E, por causa disso, como ela conseguiu provar isso muito bem, baseada até nos estudos de Asperger, que tinha descoberto isso antes, por causa disso, houve uma contribuição para que essa condição fosse entendida e classificada como espectro. Aí é que nasce o transtorno do espectro autista, né? Aí aparece em 90 essa Judy Singer, que é uma socióloga australiana, e ela cunhou o termo neurodiversidade. Isso é uma coisa muito interessante da gente perceber. Na realidade, por que a gente está falando a respeito disso? Porque tudo isso influenciava o pensamento de tratamento da questão, de lidar com essa questão, né? E as mães, as famílias, os cuidadores todos iam procurar entender essa situação justamente baseado nessas pessoas que fizeram essas coisas, trouxeram essas contribuições para o entendimento, né? E ela também tinha uma filha que foi diagnosticada com síndrome de Asperger, e a mãe dela, a mãe da Judy, também tinha algumas características. Ela, mas a minha mãe também tinha isso. Então ela resolveu entender melhor isso. E ela foi estimulando a noção de que o fundamento neurológico, diferente do normal, não é necessariamente patológico, não tem que ser visto como doença isso, mas como diferente, né? E também isso não tem que afetar os direitos humanos das pessoas com essas diferenças, com essas características, né? Ela criou a ASPA, um grupo de assistência para autistas e familiares. Nesse ponto do conhecimento sobre essa questão, aí já há uma mobilidade muito grande no sentido de tornar a pessoa do transtorno do espectro autista como alguém visto de uma maneira diferente. Esse termo neurodiversidade causou uma revolução no entendimento dessa questão. E esse trabalho da Judy foi assim ela trabalhou muito pela inclusão desses pacientes, o que foi muito importante. E apareceu um jornalista americano chamado Steve Silverman, que em 2001, ele escreveu um artigo para uma revista chamada Síndrome Geek, que ele notava que havia muito aumento de diagnóstico entre jovens lá no Vale do Silício, aquele pessoal que lidava com tecnologia, e muitos deles eram vistos como autistas. Ele foi ver por que está acontecendo. Ele foi estudar esse caso. Ele certamente leu as coisas que a Judy Singer escreveu e ele escreveu um livro que terminou sendo best-seller, que é Neurotribes, que é o legado do autismo e o futuro da neurodiversidade. Então, uma das consequências mais marcantes da compreensão do autismo como expressão de neurodiversidade é que as pessoas autistas passaram a não ser vistas apenas como destinatárias de cuidados, mas também como participantes ativos na construção do conhecimento sobre a sua condição. Ouvir suas experiências amplia a compreensão científica e ajuda a desenvolver intervenções mais respeitosas e eficazes. E, em 2013,
surge essa Temple Grandin, que é autista e escreveu um livro muito importante que vale a pena todo mundo ler, que é O Cérebro Autista. Ela faz um apanhado de toda essa percepção aí e ensina muita coisa para a gente, porque ela era autista. Né? Continua sendo. Então, agora a gente vai falar de fronteiras diagnósticas, que é o que interessa ao nosso trabalho sobre cuidado. O que a gente quer dizer com fronteiras diagnósticas? Nós vimos que em 100 anos, desde lá do autismo visto como um sintoma de esquizofrenia, e passou-se a entender que, na realidade, havia um distúrbio do neurodesenvolvimento, uma interrupção do neurodesenvolvimento que afetava o sistema nervoso central. Havia uma bagunça lá. Né? E a gente pergunta, mas por que ocorre essa desordem no neurodesenvolvimento, no caso do autismo? Então, aqui a gente tem que começar a pensar as coisas como espíritas que nós somos, porque espírita gosta muito, aprendeu a perguntar o porquê das coisas, ir mais adiante na origem das coisas, porque nós compreendemos o ser como alguém que viveu antes e vai viver depois. Então, é por isso que a gente, vamos dizer assim, a gente procura questionar muito a dita ciência acadêmica com os nossos porquês. Por que acontece isso? É uma coisa que a gente tem que se perguntar, né? A ciência médica diz o seguinte, que são fatores genéticos e hereditariedade, alterações biológicas, neuroquímicas, fatores de risco ambientais e perinatais. Então, essas coisas ocorrem. Aí a gente, chato espírita que a gente insiste, mas por que essas coisas ocorrem com umas pessoas e não com outras? Por quê? Aí aqueles a quem nós fazemos essa pergunta olham para nós com cara de por que ocorre? O que ocorre? Isso é uma questão genética, mas lá o gene do pai com os genes do pai com os genes da mãe fizeram aquela mistura lá e deu essa situação de hereditariedade e aconteceu. Isso satisfaz? Isso é justo? Quer dizer que umas pessoas tenham problemas? Isso vale para toda a psicopatologia, não só para o autismo ou qualquer outra coisa, né? A maioria dos especialistas ainda não apresenta respostas convincentes a essa pergunta. Mas, porque prevalece uma visão materialista, né? A vida como um breve instante entre o nada de antes e o nada de depois. Sabe aquele ator Ian McKellen, ele aparece uma entrevista no Instagram, o entrevistador pergunta a ele o que acontece depois da morte. Ele para um instante e fala assim, eu suponho que um funeral, né? Aí que ele quer responder que quando ele fala realmente, do que ele pensa, ele diz isso, que a vida é um instante entre nadas, né? Mas se fizermos essa mesma pergunta a um reencarnacionista de razoável conhecimento, ele vai dizer, primeiramente, que genética é algo que, embora os efeitos na parte física, tem origem no ser que habita aquele corpo e que, portanto, perfil genético não é causa, mas é consequência. Se insistirmos perguntando que fatos dariam origem àquelas consequências, aí sim obteríamos uma resposta inegavelmente satisfatória para explicar as causas das coisas que acontecem com as pessoas. Aí, o que a gente entende? Que, fundamentalmente, e como é justo, todos os fatos, bons ou ruins, da vida de qualquer pessoa têm origem nas escolhas que elas, voluntariamente e segundo o próprio discernimento, têm toda a liberdade para fazer. Como é justo pedagógico, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Isso é da vida. Então, nós temos que entender que essas coisas que nos acontecem não são azares ou sortes.
Não, a vida não é um jogo de dados. Existe todo um sistema de consequências que vem antes do nosso surgimento em determinada existência e continua depois. E a gente entende também, e é muito importante que a gente faça essa ressalva, que essas consequências, evidentemente, que não podem ser imediatas, porque se fossem imediatas, tolheriam a liberdade de escolha. Se eu fizer isso, vai acontecer aquilo imediatamente. Não. Nós estamos na vida justamente para aprender a fazer escolhas. E para isso, nós só podemos, cada um de nós, nos valer da experiência pessoal. Isso vale para tudo. E no caso aqui do nosso estudo, quando nós compreendemos isso, nós temos outra visão sobre essas coisas, por que que isso acontece e como é que nós podemos lidar com essas coisas, né? Consideramos, então, que o espírito é uma forma de vida que já existia antes do momento da concepção e continuará existindo após a morte do corpo físico. Aí, recentemente, surgiu uma coisa maravilhosa, que é o Rafael Papa com o espírito Hamed. E ele escreveu Transtornos Mentais e Remédios Espirituais, que é um trabalho mediúnico, onde ele fala coisas que satisfazem os nossos porquês espíritas. Ele comenta lá que os espíritos que reencarnam com transtorno do espectro autista, em geral, eles se negaram no plano espiritual a passar por experiências necessárias ao seu processo evolutivo. Então, essa explicação que é assim, importante para a gente entender o que ocorre. Como é que... Vamos mais adiante aqui, ele diz: e essa revolta mesclada com medo do insucesso frente aos novos desafios deixa-nos perturbados, ocasionando efeitos imediatos no perispírito e transbordando para o corpo físico com problemas de ordem neurológica. Então, o que acontece? Quando nós estamos encarnando, o perispírito, que é a matriz que vai compor o corpo físico, desenvolver, ele começa a trazer as suas características para a formação do corpo físico. São as coisas que existem em nós como espíritos, que são expressadas pela matriz perispiritual, o nosso modelo organizador biológico. Quando, nesse momento de formação, ocorrem determinadas situações de origem do próprio espírito, isso afeta esse desenvolvimento do corpo físico. Então, o que acontece? Esses efeitos já podem até ser constatados no útero enquanto o corpo físico está sendo moldado pelo perispírito. A criança já nasce com o transtorno do espectro autista. E aí, deixa eu ver aqui. Não, antes... Aí a gente entende o seguinte: como é que isso ocorre? Essa negação do enfrentamento daquelas situações vai gerar esses transtornos do neurodesenvolvimento. Quando a criança nasce, que faz o teste do pezinho ali, né? Porque ela tem que se alimentar com leite, porque ela tem que processar autonomamente aquele processo digestivo, porque enquanto está no útero, a placenta ali alimenta e é uma coisa da mãe, não é do próprio espírito. Aí, por exemplo, faz o teste do pezinho lá depois da primeira refeição e ele se apresenta como alguém, por exemplo, fenilcetonúrico. O que é isso? Isso é uma dificuldade que pode parecer que a gente está querendo ser muito técnico, mas não, a gente tem que entender o que acontece para a gente ver como é que é esse distúrbio do neurodesenvolvimento. Então, a fenilcetonúria é uma dificuldade
que o organismo tem de quebrar certo aminoácido, e isso faz com que no sangue fiquem toxinas que vão afetar o desenvolvimento do cérebro. Se não cuidar disso, pode ser uma coisa muito ruim para a criança. Quando a gente vê aqueles alimentos, atenção, fenilcetonúrios, contém fenilalanina. E isso aí é porque essa condição rara, felizmente, pode afetar o cérebro da pessoa. Ora, tudo isso aí, toda essa dificuldade de desenvolvimento do processamento desses esquemas vem da formação do corpo ter sido afetada por essa conduta do perispírito, se negar a enfrentar aquela situação. Ele quer fugir daquela situação. Ele não quer enfrentar aquilo. Então, isso acaba fazendo com que ocorra esse distúrbio do neurodesenvolvimento. Acolhendo e amando o autista em família. O impacto de diagnóstico na família. Claro que quando os pais descobrem que tem um filho autista, a surpresa, medo, culpa, ansiedade, insegurança, dúvidas, né? E isso aí é inteiramente natural. Essas surpresas têm que ser... Todas essas coisas têm que ser processadas. Então, eles consultam esses especialistas para ver o que se deve fazer, né? As pessoas enfrentam desafios, terapia, escola, inclusão, preconceito, dificuldades financeiras, porque isso tem custo, né? Sobrecarga emocional, alterações na rotina familiar. Então, o que acontece? Quando a família é bem orientada, ou já tem por si uma certa orientação do ponto de vista vamos dizer assim, que tenha uma consequência, tenha uma consciência do que estão fazendo ali, que aquilo ali é uma família, é um grupo que está junto, não é à toa, que tem, por algum motivo, quando sabe disso, aí as pessoas refletem mais calmamente sobre as coisas em família e se perguntam por que essa criança veio parar entre nós, né? Quem são os espíritos endividados nessa relação? Não é só a criança, somos nós também que a recebemos. Nós temos a ver com aquilo ali. Não é à toa que nós recebemos essa criança. Não é à toa que nós lidamos com ela em família. Não é à toa que nós temos esses encargos. Aí as pessoas pensam, mas espera aí, mas lá quando está para encarnar, como é que isso pode ter sido programado se o espírito falha lá por conta própria no desenvolvimento intrauterino? Não importa. Todos nós temos na nossa conta espiritual muitas dívidas. E se nós somos chamados pela vida a lidar com determinadas coisas, nós temos que ter consciência do nosso papel nesse sentido, né? Então, a gente entende que, independentemente de qualquer coisa, nós temos que tomar uma postura positiva em relação a essas coisas. União, organização, divisão de atribuições, aprimoramento das relações familiares, todas essas coisas se discutem em família, né? Culto no lar, prece, orientação, inspiração, tudo isso é importante. A importância do acolhimento. A criança precisa sentir-se aceita, respeitada, compreendida e segura. Não nos esqueçamos que esse é um espírito cuja falha foi o receio de reencarnar por aquilo que tinha que enfrentar, né? E a família também precisa ser compreendida, precisa de ajuda nesse sentido, né? As pessoas que cuidam também precisam ser compreendidas. Mas essa criança, ela precisa ter um tipo de ajuda que seja algo positivo em relação à origem dos seus problemas. E a gente já entende aqui
que a origem desse problema, já que a gente tem essa informação, é essa dificuldade de enfrentamento, essa fuga. A gente pode dizer com certeza, como espíritas que somos, que os nossos maiores problemas são na relação com o outro. Infelizmente, as maiores soluções também estão na relação com o outro. Então, todas as coisas, por isso é que a gente vê na criança um transtorno com aspecto autista, essa hipersensibilidade sensorial, né? Tocar na pessoa, ela sente essa... Temple Grandin, ela explica que a mãe dela ia abraçá-la e ela não, para ela não queria recusar o afeto, não, mas aquilo ali para ela era um choque tremendo, era algo que a incomodava profundamente, era um caos sensorial que criava aquele abraço, porque justamente por causa disso que é a relação é um problema na relação com o outro. O outro é evitado porque o outro, lá nos meus profundos, lembra de coisas que eu tenho que enfrentar, de coisas que eu tenho que, de falhas que eu cometi. Isso remete a uma situação de culpa, né, na memória espiritual. Então, tudo isso, aquele Dr. Kanner, que ele via isso como um problema na relação entre pais e crianças autistas, ele dizia assim, não, isso aí é relação com o pai. Os pais é que falham, esse negócio todo, porque a criança não consegue chegar nos pais. E quando era justamente o contrário. Na realidade, os pais pareciam pessoas apáticas e insensíveis, na realidade, porque elas precisavam deixar a criança em paz, para ela não ter crise, não reclamar. Então, ele tomava o efeito pela causa, quando era o contrário. Quer dizer, o modo de ser dos pais vinha do que eles viam na criança, e não o contrário, como diagnóstico, né? E aqui, o que a psicologia ensina? Né? Vínculo afetivo seguro, previsibilidade, rotina estruturada, reforço positivo, respeito ao ritmo individual, participação ativa da família. E essas pessoas que escreveram sobre autismo, elas são unânimes em dizer o seguinte: quanto maior o contato cuidadoso, né? Quanto maior a interação, os esforços de interação, sem forçar, sem violentar a criança, mais ela experiencia essa situação e melhor para ela. Então, existem vários esquemas, mas todos esses esquemas têm no afeto a questão mais importante, porque a criança precisa se sentir acolhida, ela precisa sentir segurança, né? Ela tem que ser uma coisa necessariamente amorosa mesmo, né? E toda a família tem que participar. E o que a doutrina espírita destaca? O acolhimento como espírito, né? Eu quase botei aqui o que o psicólogo espírita destaca, mas achei melhor botar a doutrina espírita mesmo. Porque muitas vezes a gente nota que determinados profissionais eles se perdem muito nessa carga de informações sobre diagnóstico e esquecem de que estão lidando com um espírito reencarnado. Às vezes acontece. A gente nota que as pessoas falam com grande conhecimento sobre as bases diagnósticas do autismo, todas essas coisas, mas esquecem que estão lidando ali com alguém necessitado de acolhimento e que aquele distúrbio do desenvolvimento é algo que veio da própria pessoa e que ela precisa ser acolhida, precisa ser vista como alguém ali que está com um problema que há que se ajudar a resolver como espírito, não é só como um paciente com transtorno do espectro autista, né?
diálogo construído desde a gravidez. Isso aqui, o Rafael Papa diz que a espiritualidade fala da importância disso. Agora, não é só do berço ao túmulo, é antes do berço, é durante a gravidez. E no livro Nossos Filhos São Espíritos, Hermínio Miranda fala muito a respeito dos diálogos entre mãe e filho que está sendo, o filho que está sendo gestado, ou a filha que está sendo gestada ali, né? Então, esses diálogos trazendo calma, trazendo segurança, trazendo apoio, isso tudo é muito importante, porque aquele é um momento de formação daquele corpo. Aquela criança que está sendo gestada ali, aquele ser que está sendo acolhido no ventre, precisa dessa amorosidade, de que seja transmitida confiança a ela. Ninguém reencarna como período de férias. Todos nós, depois que renascemos, nós enfrentamos os problemas próprios de cada um. Então, a base, ter uma boa relação familiar, uma boa relação com a mãe nesse sentido, né? O amor de mãe é o amor mais parecido com o amor do Criador por nós, é a primeira forma de amor que a gente encontra quando a gente reencarna. Isso é algo que todos esses processos aí que a gente vê na literatura sobre espíritos que são resgatados, a gente vai ver lá tá a figura da mãe resgatando aquele espírito que quando vê a mãe se transforma completamente. E o que é isso? Isso é um amor de mãe. O amor de mãe transforma. Só que o Papa fala, o Rafael Papa, para não confundir com o Papa, ele fala que cada vez mais está sendo compreendido que esse diálogo com a criança é antes, é durante a gestação, né? Oportunidade coletiva de resgate. Não é só a situação do resgate dessa criança, é a situação do resgate da família em relação a essa criança também. Ela não está ali para ser cuidada porque, por acaso, nós temos uma responsabilidade grande por conta dessa relação, né? Construção de paciência e de esperança, porque quando não existe paciência e quando não existe esperança, tudo é mais difícil. Tudo na vida é mais difícil. Se eu não lido com essa característica, essa condição na minha vida, essas condições de paciência e de esperança, tudo fica... Se eu não consigo achar um norte para a vida, e aí a gente entende por que existem tantas criaturas com problemas existenciais, né? Justamente porque não têm paciência e perderam a esperança, né? Família como educandário do amor. Cuidar de uma criança autista é reviver a necessidade de entender a família como educandário do amor, acolhendo todo mundo junto, todo mundo vendo como cada um fazendo a sua parte, né? Sempre com amor. E a família como exemplo para a sociedade, porque uma família espírita cuida... Claro que a gente não está querendo dizer que só as famílias espíritas fazem isso, não é isso. Mas uma família bem-sucedida, ao lidar com uma criança autista, ela é um exemplo para a comunidade, para a sociedade. Esse exemplo faz com que as outras pessoas compreendam ser possível ter sucesso naquele tratamento. A gente vê as pessoas em associações, hoje em dia existem associações, cada vez mais os autistas estão falando pela comunidade, em tudo isso. Então, isso tem que
todo mundo tem que estar junto nessa situação, né? E aqui, a doutrina espírita pode contribuir imensamente com os portadores do espectro autista e seus familiares por meio do conhecimento que elucida dúvidas, traz esperanças e consolações, relembra e torna claros os ensinamentos de Jesus, fortalece o espírito em sua jornada e faz reviver o incondicional amor de Deus a todos os espíritos, não importa quão endividados perante as leis divinas ainda se julguem. Então, sempre a palavra é esperança, sempre a palavra é positiva em relação ao futuro. Eu confesso que eu gostaria de falar mais umas 2 horas a respeito do assunto, mas nós estamos já no nosso momento, e eu queria, sim, eu recomendando que todos leiam esse livro, Transtornos Mentais e Remédios Espirituais, do Rafael Papa, que é muito bom. Não só esse livro, como também O Cérebro Autista, Autismo, uma leitura espiritual, do Hermínio Miranda. E, felizmente, existem outros médicos que falam a respeito dessas coisas, Dr. Paulo César Frutuoso, Dr. Alberto Almeida, o Haroldo Dutra acabou de fazer um curso de neurociências. E, então, a comunidade que cuida, a comunidade que lida com saúde, tem que cada vez mais ver o paciente com psicopatias como espírito. A gente não pode se transformar, não pode se perder naquela questão de isto, porque isso e aquilo e tal, se perder lá nas questões sinápticas e esquecidos de que, na realidade, nós estamos lidando com um espírito endividado que precisa ser ajudado. Então, se deixar, eu falo aqui até amanhã. Muito obrigado pela atenção. Vamos devolver a palavra à Márcia. Tem mais 10 minutos, Celso. Tu tá adiantado, tu Não, pode falar mais um não, é pouquinho. até 15 para as 5. É? Tá bom. É. Sobre os Eu segui a livros, recomendação. tá bom. E os livros que tu recomendaste, tu não tem um slide com eles? Não, mas eu posso Tá. passar depois. Tá. Não, é muito legal, quer dizer, é porque essa palestra vai para, provavelmente o Maurício depois vai botar lá aí tu No pode, Instagram. por gentileza, parar a gravação e eu te convido a fazer a nossa prece de encerramento, então. Tá bom. Alguém tem alguma pergunta? Acho que não. Obrigada, Celso. Gostei muito. Eu é que agradeço. Aprendi muito hoje. Eu é que agradeço. Então, vamos. Oi? Parou a gravação, Celso? Eu não sei. Não, é porque tu que está controlando. Deixa eu ver se eu consigo parar. Espera aí. Não, Solicitar. eu posso. Então, vou parar aqui. Tá Pronto. bom. Obrigada.